Agora é o seguinte, vamos entrar no nosso tema, o nosso tema gostoso do mês que nós estamos vivendo, o mês de maio, mês de Maria, mês das mães. Teu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Isso mesmo. E hoje eu estou recebendo pessoas muito queridas aqui. Olha, gente, quem está aqui hoje. Padre Pedro Cunha, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós estamos bem acompanhados, Padre. Essa moça aí, olha, jornalista, nossa colega, né? É a Joana, que está nos visitando hoje e vai contar um pouquinho da sua história, né? Vamos começar, então, conhecendo a sua história. Vamos lá. Conta pra mim a história da Vitória de Cristo. Bom, a Vitória foi um bebê muito esperado, muito amado, esperado, planejado. E com 26 anos, em 2009, eu descobri que eu estava grávida. Primeira gestação, depois de 5 anos de casamento. E com muita alegria fomos fazendo os exames e com 12 semanas de gestação a gente descobriu que a Vitória tinha uma malformação incompatível com a vida. Foi o que a gente ouviu, que ela não tinha se formado o crânio. Era a crania e isso ia resultar em anencefalia. A Vitória não ia sobreviver quando ela nascesse. E, assim, com muita tristeza, a gente ouviu essa notícia, ouvimos a proposta, o aconselhamento médico na ocasião foi para fazer uma interrupção, um aborto da gestação, porque me disseram não valeria a pena cuidar dessa criança durante 9 meses para não levá-la para casa. Mas com muito amor que a gente já tinha pela vida dela e enxergando que ela estava viva, ela estava se mexendo no útero, o coraçãozinho batendo, a gente quis acreditar que algum propósito existia para a vida dela, então a gente recebeu a Vitória nas nossas vidas. E Com quanto tempo de gravidez você estava? Com 12 semanas. Participou dessa conversa? 3 meses, era bem no comecinho da gestação, né? Padre, é difícil conversar com as pessoas, né? O padre tá lá no em frente, às vezes fica em situações delicadas de ter que falar algumas verdades, assim. Para um médico deve ter sido muito difícil falar isso para uma mãe. É uma mãe que tá toda feliz, grávida. Espero que tenha sido difícil. Porque o fato de ser difícil é importante. Porque isso quer dizer que ele tinha uma grande preocupação com a vida. Um médico se faz médico para isso, para poder garantir a vida ou a melhor vida possível, né, para alguém. Agora, é interessante, né? O ponto de vista médico e o ponto de vista maternal. Quando ela dizia assim, o médico disse que não havia condição de sobrevivência, mas ele se mexia dentro de mim. Coração batia. Coraçãozinho batia. Ora, esse aspecto maternal é o que garante à raça humana a grandeza do que ela é. Se perder isso, a gente vira um abatedouro humano, né? E aqui no nosso país a gente sabe, vira e mexe, tem um projeto de lei, tem uma coisa lá no Senado, no Congresso, querendo mudar. Eu acho que a riqueza do nosso país é que a gente não tem, né? Não tem uma lei a favor do aborto, existe essa lei, né? A favor, ou melhor, que dá direito, como o médico disse para você, no caso da criança com má formação. Né? Você poderia optar por isso porque você estaria protegida pela lei. Ainda foi em 2009, ainda não tinha sido votado a aprovação, sim. Mas na verdade, mesmo antes da lei... No meio médico já existia, né? Sim, a maioria, assim, eu passei por médicas que foram muito, muito sensatas e sensíveis com a nossa condição, que nos colocaram vocês, né? É uma opção de vocês, mas se você quisesse fazer esse pré-natal, a gente está aqui para te acolher, mas mesmo antes da aprovação do aborto oficial já existe um aconselhamento muito forte, inclusive uma pressão, né, para que a mãe desista. E aí você foi para casa, Joana? Então, a Vitória nasceu... Essa notícia, padre. A Vitória nasceu com 9 meses, 38 semanas, foi uma gestação muito tranquila, apesar do diagnóstico, da notícia de que ela tinha uma condição muito grave.
A minha gestação foi muito tranquila, sem qualquer problema de saúde para mim. E com 9 meses nós fomos para o hospital, a Vitória nasceu com uma cesárea. E eu ouvi a minha filha chorando. E logo depois, um pouco mais tarde, fomos vê-la na UTI, a Vitória estava viva. E ali foi uma surpresa muito grande. Ela foi confirmada na encefalia assim que ela nasceu. Vieram me falar, olha, é muito grave, não tem chance de sobreviver, mas enquanto ela estiver aqui, a gente vai fazer tudo o possível para dar conforto, para dar bem-estar a ela. E ela quis ficar com a gente, Deus permitiu, e com 4 meses ela fez uma cirurgia que foi fechada, a abertura do crânio para proteger, para ficar mais fácil de cuidar dela. E com 5 meses nós levamos a Vitória para casa, que parecia algo impossível, né? E ela ficou conosco por 2 anos e meio. Após 2 anos e meio ela veio a falecer com uma infecção. E a gente ficou assim, sentiu muita falta dela, mas ao mesmo tempo a gente tem essa paz, essa certeza de que a gente respeitou o tempo dela, ela veio com propósito, a gente amou, a gente se despediu dela com essa certeza assim de que dizendo para ela, você é muito amada, você pode ir em paz agora, porque a gente entende que o seu tempo de vida você precisa descansar agora, mas no tempo que foi possível, né? Não no tempo que a gente decidiu, numa decisão desesperada, interromper, né? Não atrapalhou nada a surpresa de Deus para sua vida, né? O projeto de Deus, né? Padre, você conhecia isso? Eu estou aqui encantada. Eu, na verdade, conheci a história da Joana ontem. Quando me falaram da minha vinda aqui e com quem que eu estaria. Eu achei muito bacana pelo seguinte: hoje importa ao mundo o quanto uma pessoa é capaz de produzir. Ela vale o quanto ela produz. A Joana tem um exemplo extraordinário, porque em nenhum momento ela se preocupou quanto esta criança vai produzir para mim. Ela se preocupou o quanto eu vou poder amar esta criança. Até quando? Até que ponto? Qual será o meu limite? Ela, Joana, estava preocupada com a filha. Não estava preocupada com ela, o que a filha ia trazer para ela. Não. O quanto eu vou poder acarinhar essa criança. O quanto eu vou poder amar essa criança. Tanto é que ela fala hoje com tanta tranquilidade, nós não nos conhecemos. Por quê? Porque ela sabe que ela amou a Vitória plenamente. Amou plenamente. Amaria ainda por mais 100 anos, se a Vitória permanecesse. O que me veio na mente, enquanto te ouvia, Joana, Padre Pedro, é que a primeira gestação para uma mulher, isso quem está acompanhando a gente, você, é tão assim, a gente se sente tão insegura, né? Então eu fiquei imaginando, quando o médico disse para você assim, olha, 3 meses, o momento é agora, a sua criança está com uma formação, né? Você está amparada, né? O momento é agora de parar com essa gravidez, né? Então, pra gente, lá dentro, imagina pensar assim, como que está essa criança dentro de mim? Porque se tudo é muito normal, muito saudável, tá tudo bem, né? Tudo bem, né? O neném está crescendo, está se formando, a cada mês a gente vai vendo, né? Cresceu isso, cresceu aquilo. Agora, como que era para você pensar assim, nossa, mas está mal formado dentro de mim, não vai fazer mal para mim, né? Mãe não pensa muito assim não, né? Ainda mais que você falou, o coraçãozinho batia, era o mais importante. Mas realmente dá muito medo, é um susto, é algo que muitas vezes, a maioria das mulheres que chega, quando ouve essa notícia, nunca ouviu ou pouco ouviu a respeito. Se você vai procurar na internet, você vê imagens chocantes, imagens que muitas vezes são tiradas sem muita preocupação com a dignidade da criança, mas ao mesmo tempo, por esse desejo que a gente tinha de cuidar dela, de buscar, ver o que poderia ser feito, foi um trabalho interno de busca de fé, de busca por força em Deus, de busca de amparo da família, dos amigos. E, ao mesmo tempo, chegou um momento que eu percebi, eu preciso me dar o direito de
de amar essa criança e de me conectar com ela enquanto ela está aqui na minha barriga, no meu útero, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter depois. Então se tornou tudo mais intenso, porque muitas mães, vai chegar o grande dia de conhecer. Não, o grande dia é hoje, o grande dia de amar minha filha, de conversar. E o mais incrível foi que ela começou a responder, né? Mesmo com todas os desenganos, né? A baixa perspectiva para a vida dela, eu conversava com ela desde o útero, ela respondia. Meu marido falava com ela, chamava ela, e nós começamos, foi um exercício mesmo, eu olhava aqueles exames, eu fazia os ultrassons e era muito triste. Eu olhava, não, essa criança não é só esse diagnóstico, ela é mais que isso, né? Ela é um ser humano. O que acontece é que muitas vezes bate o desespero, né? Sim. Aí as mães brigam com Deus, aí fica com raiva, não é mesmo? O que a gente pensa assim? O que acha que Deus pensa disso, padre? Que a gente é muito besta. É verdade. Porque pense, olha, nós damos um valor extraordinário, por exemplo, à nossa capacidade racional, à nossa inteligência. Isso hoje para o mundo tem um valor grande demais. Os títulos, as honras e etc. Ela tem uma experiência com a filha dela contrária a tudo isso. Totalmente contrária. A resposta que a filha dela dava a ela não era cerebral. Não era de inteligência. Era uma resposta humana. Porque o ser humano não é só o cérebro. Não é. Ela teve a graça de poder experimentar que o ser humano é alguém além do pensar. É alguém além do cerebral. Que o ser humano pode nos amar, porque eu tenho certeza que ela pode dizer isso melhor do que eu, né? Mas eu tenho certeza absoluta que ela pode se sentir amada por aquela criança e pode amar aquela criança. Então, a gente não vive cerebralmente só. Infelizmente, a cultura do saber, a cultura da capacidade, a cultura da intelectualidade, quando você recebe um diagnóstico que a criança vai nascer sem cérebro, porque no fundo é isso. É isso. Né? Bom, você vai nascer sem cérebro, não serve para nada. Olha. Ora, como não serve para nada? Eu acho que o testemunho que a Joana traz para a gente hoje é um testemunho fabuloso. Né? Eu tive a oportunidade de ver 4 ou 5 fotografias nós temos dela aqui, com a criança. E primeiro, eu me demorei para saber qual era o problema da criança. Né? É mesmo? Me demorei. Aqui, padre, aqui tem uma, olha. A Vitória. Foi as primeiras horas de vida, ela recém-nascida. E aí depois foi que eu fui perceber, disse, puxa vida, então, e é isso. Mas a interação dela, por exemplo, com a filha, nas fotos que eu vi pelo menos, é uma interação humana, perfeita, absoluta. É o seu esposo esse? É, o Marcelo. Olha. E ela nasceu muito pequena, Joana? Ela nasceu. No seu colo ela ali nasceu com menos de 2 quilos. A gente vê, bem pequenininha. Isso, ela já estava em casa com 2 anos, ela tinha feito essa cirurgia que então permitiu ela ficar... Outra coisa que eu achei legal, como ela tinha dito aqui, é o cuidado que ela tem com a fotografia, digamos, de não expor, digamos, o problema físico, meramente físico, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa feia, uma coisa... Não, a relação dela com a filha é uma relação de normalidade lindíssima. Lindo mesmo, viu? E você curtiu, né? Sim. Passeou, foi pra praia com a Vitória. É Vitória de Cristo. Isso. Era o sobrenome dela? É o nome dela. É o nome, Foi o nome que nós escolhemos durante a gestação, pensando como que nós vamos chamá-la, né? Meu marido tinha, né? Olha essa imagem. Ou seja, ela brincou, ela se divertiu, né? A gente viveu coisas que a gente jamais imaginaria, que nunca, se alguém comentasse durante a gestação ou logo nos primeiros dias de vida, qualquer pessoa falaria, isso é um absurdo, não tem como, né? E que criança bem cuidada, né? Que linda, na moda, olha.
E ela fez coisas assim que é surpreendente, essa questão que se fala, né? O sinônimo que se encontra para sem cérebro, para anencefalia se diz sem cérebro. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, que a criança não tem a estrutura superior encefálica, né, da cerebral, mas ela tem uma estrutura inferior que é o tronco cerebral, que permite que ela respire. Porém, o que a ciência mais tradicional fala é que essa criança só vai ter reações involuntárias. Mas hoje a gente vê pessoas com lesões cerebrais graves conseguindo superar diversas limitações por meio do amor e do estímulo. O que eu acho que chama seu esposo? É Marcelo. Marcelo? É. Tem um vídeo aqui do Marcelo com a Vitória? A Vitória adorava quando ele cantava para ela, ficava Vamos brincando. Muito linda, muito linda, muito linda e vencedora. Como está essa menina? Muito linda e vencedora. Muito linda e vencedora. Como está essa menina? Olha. E aí, sabe o que vem na minha cabeça, padre? Ela tomou uma decisão, né? Antes de ver tudo isso, antes de imaginar que tudo isso ia acontecer, né? Imagina se a decisão tivesse sido outra. Como você está se sentindo hoje, Joana? É uma sensação de missão cumprida, né? De gratidão, de muita gratidão, porque houve desafios, houve momentos de sofrimento, de dor, de muito esforço, mas isso não é nem 10% de tudo que a gente viveu de alegria e as coisas que nós aprendemos com ela. Ela nos ajudou a ter uma outra visão da vida, uma outra visão de Deus, de um Deus que ama, assim como nós nos esforçamos para amá-la. Nós sentimos que Deus nos ama com as nossas imperfeições e me sinto muito mais forte, porque o exemplo de força dela nos transformou, né? O padre é tão pensativo aqui, ele quer falar, né, padre? Não, eu estou pensando assim que eu já atendi tantas mães na vida, né? Assim, desesperadas com seus filhos. Por aquilo que os seus filhos se tornaram, por aquilo que os seus filhos fizeram com ela própria, etc. E aí, recordando esses filhos, eu percebo que eles têm uma série de coisas que a Vitória não tinha. Mas é engraçado que a Vitória entregou a Joana e ao esposo dela algo que esses filhos não conseguem entregar às suas mães nem aos seus pais. Como é interessante a gente perceber que aquilo que um ser humano pode trazer para o mundo e pode dar de presente para o outro, passa por mistérios, passa por caminhos que não são caminhos percebidos por nós. Depende do cérebro, né? Depende de tanta coisa. Então, eu penso que toda pessoa precisa olhar para si, conversar com Deus, antes de tomar qualquer decisão. E especialmente a decisão de interromper uma vida, seja ela qual for. Ô padre, e quando começar a aparecer, agora está quieto, mas quando começar a aparecer esses projetos de lei a respeito do aborto no nosso país, qual que é a posição? Queria que o senhor falasse até rapidamente. Nossa, como que a gente precisa, como cristãos, como católicos, como que a gente precisa colocar a nossa opinião? A presença da Joana é a resposta. A Joana disse não, porque ela acreditava na vida. Embora ela tivesse todas as respostas da medicina, todas as orientações da medicina e provavelmente também da cabeça dela muitas interrogações. A nossa resposta para qualquer coisa contra a vida precisa ser sempre um crédito à vida. Sempre, sempre, não importa. Demos um crédito à vida. Ah, mas vai nascer assim ou vai nascer assado? Demos um crédito à vida. Pelo amor de Deus, por que um ser humano não merece a chance de poder vir ao mundo e transformar esse mundo? Ah, mas foi fruto de um estupro. Meu Deus, dê um crédito àquela vida que está ali. Deixe ela se dizer que ela é diferente do pai dela, que ela é diferente de tudo que se podia imaginar e que ela pode ser vida para aquela mãe, para a família inteira. Ah, mas eu vou ficar pensando no pai. Pensa nela, pensa na vida, o que ela tem com isso? Se for estes casos,
eu sou a pessoa menos digna de dizer isso, porque a Joana diz com a imagem dela, com a vida dela, com a vinda dela aqui, com a presença dela aqui, ela tem uma resposta para isso, entendeu? Joana, obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço. Obrigada por partilhar com a gente a sua história, obrigada pela sua coragem, né? Que a gente sabe, você tem um blog, né? Nós colocamos o contato, que a gente sabe que é exemplo para muitas mães, né? Padre, é tão bom tê-lo aqui, viu? Eu gosto mais da conta de eu gosto por demais, viu? Foi bonito o sorteio ontem, né? Foi, e a foi gente legal. fica feliz com a Rede Aparecida aí conquistando cada vez mais. Graças bom? a Deus. Depois eu vou sugerir outra pauta para o senhor voltar aqui. Aí eu Te volto. conto. Você sugeriu, eu E tô olha, aqui. com a imagem da vitória de Cristo, aqui, a gente vai para o nosso intervalo e já voltamos com mais Sabor de Vida.